Hoje nós vamos falar como adquirir a homeostase desse nosso sistema, nesse nosso organismo. Como fazer o equilíbrio, e para ter o equilíbrio de órgãos, tecidos, células, enfim, de tudo, para ter uma homeostase, para o seu corpo funcionar bem, primeiro ele tem que ser limpo, né? Primeiro fazer as limpezas, o retirar, e depois o suplementar, que é justamente o tema da aula de hoje. Eu vou falar de vitaminas, eu vou falar de minerais, eu vou falar dos hormônios bioidênticos, porque um corpo sem hormônio não funciona, por isso que tanto câncer aparecendo aí, porque acaba os hormônios, e a medicina alopata não sabe mesmo como fazer uma modulação hormonal, não entende o que é um hormônio bioidêntico, e vamos falar então sobre os cofatores para nós termos um equilíbrio corporal, uma homeostase do nosso sistema. Nós precisamos de elementos, cofatores, matéria-prima para os órgãos funcionarem. Senão, como que eles vão funcionar, né? Ninguém se alimenta de vento, nem nosso corpo. Então, nós precisamos de minerais, de eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, cálcio, manganês, fósforo, cobre, lítio, zinco, né? São cofatores. Precisamos desses minerais para termos contração e relaxamento muscular. Como que o coração bate? O coração é um músculo. Então, sem magnésio, sem a bomba só de potássio, sem o cálcio, não tem essa contração e relaxamento muscular. E a neurotransmissão? Dos neurotransmissores, dos hormônios, como que são feitas? Precisa de cofatores também. Um exemplo é a vitamina B12, que faz parte da formação da bainha de mielina. Sem a bainha de mielina, não tem impulso nervoso. E a coagulação? Nós temos que ter vitaminas como a K1 e a K2, que a K2 é muito mal interpretada, ou pior, nem é conhecida pela maioria da medicina alopata, a vitamina K2. Inclusive, na aula de pós-graduação que eu vou dar agora, vai ter uma aula só de K2, de tão importante que é essa vitamina, tá? E eu que fui convidada a ministrar essa aula. Então, essa vitamina é importantíssima. E tem cursos aí que essa vitamina nem é citada, né? Por incrível que pareça, e até um curso que nem é da linha alopata, né? Então, até da linha integrativa, a gente tem que peneirar, incrivelmente, né? E a produção hormonal, a resposta hormonal, por exemplo, o zinco faz parte da produção da testosterona, o cromo aumenta a atividade da insulina, o selênio age como antioxidante tiroidiano e até na depressão, o silício diminui a arteriosclerose, processos de artrite, de artrose, o vanádio substitui a insulina no diabetes tipo 1 e até no 2. Ele é um mimetizador da insulina, ele é similar à insulina. Enquanto o cromo aumenta a atividade da insulina, o vanádio imita, né? Ele faz um mimetismo da insulina. Então, são minerais que são importantíssimos para a gente. E quem está lembrado aí que assistiu a nossa aula, que eu falei do Linus Pauling. O Linus Pauling que começou a estudar o envelhecimento do corpo humano. Eu até mostrei um aquário, né? Um aquário sujo, um aquário limpo. Então, ele demonstrou, foi ganhador do Prêmio Nobel em 1950, ele demonstrou como é importante um corpo alcalino, porque o terreno biológico, se tiver sujo, ácido, nem os receptores funcionam, né? E é um campo aí propício para doenças. Então, Linus Pauling investigou outras coisas, não só isso, ele investigou muito, ele estudou muito vitamina C, por exemplo, que é uma vitamina, uma das mais antioxidantes que nós temos. Ele também investigou a ação das enzimas sobre as funções cerebrais. Então, na época, né, se pensava que as doenças mentais poderiam ser causadas, em parte, por disfunções enzimáticas. Quando, em 1965, ele leu um livro que chamava A Terapia da Niacina, niacina é a vitamina B3, tá? Então, ele estudou esse livro que falava muito da vitamina B3 em psiquiatria, que foi uma publicação de Abraham Hofmann.
Então, ele se deu conta de que as vitaminas poderiam ter importantes efeitos bioquímicos, além dos relacionados com a prevenção de doenças provocadas por deficiência da própria vitamina, só se estudava isso. Por exemplo, deficiência da vitamina C, escorbuto, mas ninguém tinha estudado muitas vitaminas na área psiquiátrica. Hoje nós sabemos da conexão do intestino através do nervo vago com o cérebro, levando a serotonina que eu expliquei na aula de ontem. Mas as vitaminas também são muito importantes. Tanto que em 1968, Linus Pauling publicou na revista Science o seu mais importante artigo nessa área, Psiquiatria Ortomolecular. E por que é tão importante essa data? Porque ele que inventou a palavra ortomolecular, que tem tudo a ver com a medicina integrativa, né? Nós somos um braço da ortomolecular. Então, ele inventou a palavra ortomolecular para descrever o conceito de controle de concentração dos compostos presentes no corpo humano, no sentido de prevenir e tratar a doença, coisa que a medicina alopata não previne nada. Ou vocês acham que uma mamografia, um exame de mamografia está prevenindo alguma coisa? Eles falam que é prevenção, né? Então, as vitaminas e os sais minerais agem nos diferentes ciclos metabólicos orgânicos. Produção de ATP, indispensável para a manutenção tecidual. Quem tem lesão mitocondrial tem problema de saúde, tá? A maioria das doenças, se não todas, vem de inflamações subclínicas que causam lesões mitocondriais. Atua tonificando a musculatura e melhora também o fluxo sanguíneo local. E nas alterações metabólicas, nesses desequilíbrios orgânicos que levam ao quadro de doença, são empregados nutrientes que vêm restabelecer o equilíbrio, que são justamente esses, vitaminas, minerais, hormônios. E as doses recomendadas, muitas vezes, são elevadas em relação às doses mínimas diárias necessárias, né? Então, elas vão atuar favorecendo o equilíbrio, o reequilíbrio orgânico e também atuam em caráter preventivo, pois uma supernutrição com dieta adequada e administração concomitante, ao mesmo tempo de vitaminas, minerais, vem restabelecer o equilíbrio químico. Então, também não adianta só comer bem. Muita gente come só orgânico, mas como eu já falei, e vou repetir aqui na aula de hoje, o Brasil, né, e outros países ainda têm o costume, né, de usar a monocultura na agricultura. Então, os alimentos não vêm aí com todos os nutrientes necessários, principalmente o magnésio. E o que quer dizer vitamina? Então, o nome vem, são aminas vitais, ou seja, indispensáveis ao organismo. Temos as hidrossolúveis, como o complexo B, a vitamina C, as lipossolúveis, que precisam da bile, precisam da gordura para ser metabolizadas, que são a A, a D, a E, a K. Tem a B12, tem a B9, tem a B6, né, a piridoxal 5-fosfato, que são essenciais no processo de metilação. Muita gente tem a homocisteína alta, porque a homocisteína é um composto que tem que ser transformado em metionina pelo processo de metilação, depois exame, cisteína, e quem não tem esses cofatores, a vitamina B12, a B9, a B6 e outros, né, tem a homocisteína alta, que é fator marcatório de doenças degenerativas, câncer e infarto AVC. Um exame que nem é pedido pela linha tradicional aí da medicina convencional. E esse exame evitaria, né, muita morte. E também ele evita demência, fibromialgia, osteoporose, que são derivados da má metilação por uma simples falta de suplementação vitamínica, ou de aminoácidos também. E também a vitamina B12, principalmente, produz neurotransmissores importantes para o cérebro, ocasionando, na falta deles, problema de insônia, problema de humor, problema de depressão, bipolaridade. E a vitamina D, nós vamos falar também mais um pouquinho aqui, mais para frente, quando eu apresentar os slides, mas só para ter uma ideia, nem a vitamina, né? É um hormônio, porque tem receptores em todas as células do corpo, é produzido pelos raios UVB do sol,
que em contato com o colesterol da pele, cai na corrente sanguínea e vai para o fígado, sendo convertida em calcidiol. Depois ela vai para a corrente sanguínea, vai parar lá no rim, onde ela é ativada em calcitriol, tá? Então, lá que ela funciona como vitamina ativa mesmo. Então, é um hormônio esteroidal, depende do colesterol, aquele mesmo colesterol que é inibido pelas estatinas, né, prescritas pela linha da medicina convencional. E muitas vezes, eu diria 90% das vezes, prescritas desnecessariamente. A vitamina D tem várias funções, estou chamando de vitamina, mas na realidade é hormônio, tá? Porque inventaram, né, a vitamina B, a C, a próxima seria a D, quando descobriram, puseram o nome de D, mas é hormônio. Então, ela é importante no metabolismo do cálcio, do fósforo, maturação dos linfócitos, influencia em mais de 3.000 genes, evita mais de 80 tipos de câncer, evita osteoporose, tuberculose, tem receptores em todas as células, por isso que é hormônio, e junto com a vitamina D, né, em termos de importância, vem o rei dos minerais, que é o magnésio, que é o mineral mais abundante, né? Participa de mais de 350 reações metabólicas no organismo, no metabolismo energético, síntese de proteínas, crescimento e reprodução celular, funcionamento neuromuscular, metilação, arritmias, e a falta dele traz doenças crônicas, enxaqueca, AVC, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, previne convulsões, tem ação anticoagulante, anti-inflamatória, reduz risco de síndrome metabólica, melhora a constipação, sintomas de dismenorreia. Então, o médico é incrível, né? Como não só o médico, profissionais da linha tradicional, convencional, alopata, cartesiana, chamem como quiser, simplesmente ignoram o magnésio. E, pasmem, né, até os cardiologistas, sendo que o magnésio é imprescindível para o coração. E depois temos os hormônios, né, que são substâncias endógenas, carreadoras, que transmitem ordens químicas para determinadas reações, tá? Como é proibido patentear, é uma substância encontrada na natureza. Por isso, a indústria modifica quimicamente o hormônio natural e transforma numa droga que imita mal, né? Imita muito mal o hormônio verdadeiro. Por isso que a ordem que é dada, né, quando ele se acopla no receptor, um hormônio sintético, a ordem é errada. Por isso que vem tantos efeitos colaterais. Por exemplo, ciprionato de testosterona, acetato de progesterona. Isso não é hormônio bioidêntico, tá? O hormônio bioidêntico tem o próprio nome. Progesterona, testosterona, estradiol, estriol, tá? O hormônio bioidêntico também é chamado de isomoleculares homólogos humanos, que são quimicamente, molecularmente e tridimensionalmente iguais aos nossos. Então, essa é a grande diferença. Não tem nome comercial. Então, a droga com efeito hormonal, que é uma droga, não é hormônio, é totalmente diferente dos bioidênticos. Eu vou aí apresentar vários slides aí para vocês virem a utilidade, né? A utilização dos hormônios, inclusive na odontologia. Então, a ordem dos remédios hormonais traz inúmeros efeitos colaterais, como um efeito em cascata de coagulação, que pode ocasionar trombos, mecanismo de encaixe no receptor é diferente. Essa droga, com o nome de hormônio aí, encaixa no receptor e fica lá grudado, não sai. E isso danifica a própria glândula, né? A ordem fica lá. Depois que ficou lá, a glândula começa a produzir menos, tá? Porque muitas pessoas usam os hormônios bioidênticos durante um período, a não ser que é menopausada, que aí tem que usar sempre, tá? Mas o hormônio bioidêntico funciona diferente, ele se acopla no receptor, dá ordem, né? Tipo, os hormônios T3, T4, dá ordem para a tireoide, regular o metabolismo, várias funções e desacopla, não fica lá para sempre. Então, o medicamento hormonal, pela sua maneira de agir, suprime a glândula.
O hormônio bioidêntico, ele é retirado da natureza por duas substâncias, a diogenina e estigmasterol, tá? Que você encontra no inhame, no feijão verde, no cará. E tem que ser o hormônio certo, na dose certa, né? Uma dose fisiológica para quem precisa e não para fins estéticos. Estou falando bastante também de hormônio, por quê? Porque no curso Fundamentos da Saúde Integrativa tem lá um módulo, né, com várias aulas só de hormônios também. Então, lá, claro, vocês vão aprender bem mais. Então, vamos lá, vamos elucidar um pouquinho melhor, né, com os slides que eu vou apresentar aqui para vocês, começando pelas vitaminas, os minerais. Então, como eu falei, ainda é praticada a monocultura. Aqui, o solo teria que ter todos esses minerais, ó, nitrogênio, potássio, magnésio, cálcio, mas com a monocultura fica muito pouquinho, né? Então, mesmo o alimento sendo orgânico, muitas vezes não supre as necessidades. E quem vive em um mundo agitado gasta mais vitamina, mais mineral, mais hormônio, porque a ansiedade, o estresse faz com que o consumo seja maior. E, além de tudo, tem os pesticidas, os agrotóxicos, que também danificam, né, o alimento. Então, você, em vez de se alimentar, está comendo veneno. E outra coisa, né? A planta, o alimento que não tem o agrotóxico, tem muito mais antioxidantes, porque ela mesma fabrica uma defesa para ela. Então, por exemplo, uma uva com agrotóxico não vai ter o resveratrol, que é o antioxidante dela, é a proteção dela contra pragas, insetos. Então, além de ter menos antioxidante, tem o veneno junto. Então, as vitaminas, como eu falei, tem dois tipos, né? As hidrossolúveis, que são absorvidas e diluídas na presença de água, e as vitaminas lipossolúveis, que precisam da gordura para serem absorvidas. Tá? Então, a vitamina K2, que é a mal estudada, a desconhecida pela linha alopata, é a menaquinona. E a função tem várias, tá? Aqui está bem resumido, mas dá para dar uma aula só da K2. Ela ajuda a coagulação sanguínea, tanto na coagulação como anticoagulante, ela é moduladora, funciona como um GPS para levar o cálcio para ossos e dentes, e, além disso, é protetora e anti-inflamatória. Por quê? Ela também retira o cálcio das artérias, por exemplo. Então, ela previne problemas cardiovasculares. Então, ao mesmo tempo que ela sana um problema de osteoporose, porque ela vai direcionar o cálcio para ossos e dentes, ela é muito importante na cárie. Então, por isso que eu fui convidada aí para dar uma aula da primeira pós-graduação no Brasil, tá, em odontologia biológica, e vai ser sobre cárie, e eu vou dar aula da K2, porque ela é imprescindível. Os dentistas que estão aqui conosco, então tem que mudar esse pensamento de tirar o foco do flúor, né? Tira o foco do flúor, que o flúor não serve para nada, e põe o foco na vitamina A, na vitamina D, na K2 e no magnésio. É assim que se trata a cárie, ou melhor, é assim que se previne a cárie. Como a vitamina A, que é o retinol, né? Crescimento, imunidade, visão, manutenção das membranas e mucosas. Tem a vitamina E, que é chamada vitamina do sacrifício, porque ela vai lá, quando uma célula está oxidada, com o radical livre, perdeu o elétron, e aí ela vai lá repor o elétron. Só que com isso ela perde um elétron. E aí vem a vitamina C para substituir o elétron que a vitamina E ficou sem, porque ela se oxidou. Tá? E aí tem uma cascata aí, que é numa hora de aula que não vai dar para explicar, mas ela é muito importante como antioxidante e protege contra doenças também nas membranas das células. A vitamina D, eu falei, que é o colecalciferol, absorve a absorção de cálcio, fósforo, importantíssimo, né? Não só para o osso, para os dentes, mas como processos alérgicos, tuberculose, câncer. Então, o sol que fornece, através dos raios UVB, gozado que a maior iatrogenia que existiu foi dos dermatologistas,
né? Obrigando praticamente as pessoas a usarem protetores solares justo na hora em que a vitamina D é produzida, que é na hora das 10 da manhã às 14 horas, que são os raios UVB. E os raios que provocam câncer são os UVA, que é aquele solzinho da manhã, que falam, não, você toma sol até às 10 horas e depois às 4, mas é justamente esse sol que provoca o câncer. Aliás, o câncer, o melanoma, dá mais em gente que trabalha em escritório do que gente que pega sol, porque a própria vitamina D, o hormônio D, é anticancerígeno. Então, é uma incongruência isso. Mas ninguém também está falando para você ficar lá no sol, na praia, na piscina o dia inteiro, porque aí vai causar queimadura assim. Então, para tudo tem que ter equilíbrio. Segundo estudos, também se comprovou que ela combate asmas, alergias, a fibromialgia também, tuberculose. E as do complexo B, né, que são várias, tem a B1, que é a tiamina, tem função no metabolismo de carboidratos, manutenção de músculos, nervos. A B12, ou melhor, a B2, né, a riboflavina, respiração celular, manutenção e restauração dos tecidos. A niacina é extremamente importante até para baixar triglicerídeos. Então, no mundo moderno de hoje, em que as pessoas comem mal, muito carboidrato, claro, né? A vitamina B3 ajuda. Não é assim, né? Eu vou comer carboidrato e vou tomar a vitamina B3, que aí tudo bem. Não, claro que não. Você vai falar para o seu paciente retirar os carboidratos refinados, mas é uma grande auxiliar aí a vitamina B3 nessa função do metabolismo dos carboidratos. Ela baixa triglicerídeos, manutenção da pele, sistema nervoso e sistema digestivo. O ácido pantotênico, a B5, ele é importantíssimo, inclusive para adrenal, processo de fadiga adrenal, a adrenal gosta muito, né? Usa muito a B5. Também no metabolismo de carboidratos, gorduras, proteínas, manutenção do sistema nervoso. Repare que todas as Bs agem no sistema nervoso central. Por isso que elas são tão importantes. Por isso que quem tem deficiência das Bs geralmente tem pouca memória, falta de concentração, cognição, vive se batendo, vai passar numa porta, bate o carro, rala o carro, porque as conexões nervosas não estão sendo feitas, as sinapses. Então, a B5 também, a B6 agora, né, a piridoxina, tem a função de formação de glóbulos vermelhos, anticorpos, metabolismo de proteínas. A B9, né, tão utilizadas erroneamente pelos médicos prescritores das gestantes, né? Os ginecologistas, em vez de passar o metilfolato, passa ácido fólico, que 30% das gestantes não tem a enzima conversora de ácido fólico em metilfolato, por isso tantos casos de autismo, né? Um dos problemas, porque o ácido fólico, se não for convertido no ativo, que é o metilfolato, ele é tóxico e fica aí circulando no sistema, todo o fluxo sanguíneo vai espalhar para o corpo inteiro, né, circular pelo corpo inteiro, causando inflamações. Então, ele é importante na produção do DNA, na divisão celular, na formação do tubo neural, dos glóbulos vermelhos. Então, é importantíssimo para o feto, só que passam da maneira errada. Ácido fólico. Quem não tivesse enzima, que é a metiltetraidrofolato redutase, vai ter problemas. Não a maioria, mas para que arriscar, né? Então, tem que começar a pensar de maneira diferente. A B12, que a forma ativa é metilcobalamina e não a cianocobalamina, porque cianocobalamina tem cianeto na fórmula, então também é importante para a produção do DNA, para a manutenção do sistema nervoso, ajuda também junto, né, com a B9, ajuda no funcionamento da B9, a B7 no metabolismo de gorduras, a biotina e alguns minerais, né, como o cálcio. O cálcio é importantíssimo, só que tem muito erro com o cálcio. Tem que saber usar cálcio. Como um professor que eu tenho, né, da pós-graduação, ele fala, eu tenho medo de prescrever algumas coisas. Ferro, cálcio, e tem mais um aí que ele falou que eu não lembro agora. Por quê? Porque o cálcio, ele é ótimo, ele é necessário, mas dependendo, o cálcio pode formar placa nas artérias, por exemplo.
Por isso que é tão importante a K2. Passar junto com a K2 é a dosagem certa e só em extrema necessidade. Eu nem gosto de prescrever cálcio também, sou como ele. Então, ele ajuda, claro, na formação óssea, manutenção no desgaste ósseo, contração muscular, impulsos e cárie, né? O dente também. O dente também precisa do cálcio. O fósforo mantém os ossos, dentes fortes, componente de algumas enzimas essenciais ao funcionamento do corpo humano. O magnésio, já falamos dele, ele é uma coenzima do metabolismo proteico, energético, ativador enzimático, atua no crescimento tecidual, no metabolismo celular, ação nos músculos, participa de 600 reações enzimáticas. O cobre, né? Muito prescritor aí não sabe prescrever cobre com zinco, porque um depleta o outro, então tem que saber essa equivalência entre um e outro. E o cobre tem função na absorção do ferro, é essencial para as hemácias, tecido conjuntivo, fibras nervosas, pigmentação da pele, componente de enzimas e age muito também na tireoide. O cromo, eu já falei, né? Ele aumenta a produção de insulina, é conhecido como cofator de tolerância à glicose, é essencial para o metabolismo de macronutrientes e com exercício se aumenta a excreção desse mineral, por isso que é importante repor também. O enxofre tem funções, é componente de 2 aminoácidos essenciais, ele entra em vários fatores, por isso que os alimentos enxofrados, né, como alho, cebola, são tão importantes também. O ferro, né? O ferro também, nas lives de aquecimento, eu dei uma sobre ferritina. Então, para falar de cada um, precisaria no mínimo 1-2 horas. Estou falando bem superficialmente para vocês verem a importância deles, né? No contexto da homeostase, no equilíbrio do corpo humano. Então, o ferro aumenta o volume sanguíneo, aumenta a hemoglobina, o ferro que ajuda a carregar oxigênio, né? Se junta à hemoglobina, ele é importantíssimo também nos receptores tireoidianos e também em várias outras funções. Muita gente com queda de cabelo aí, falta de ferro. O iodo, né? Essencial para a tireoide. O manganês tem função de componente de enzimas, também participa lá no processo de metilação, produção nos ossos, nos tendões. O molibdênio também é componente de enzimas, útil no armazenamento do ferro, é muito importante também. O selênio, então, é um antioxidante super poderoso, age muito na tireoide. O zinco, né, na cicatrização de ferimentos, a reação imune, ele é antiviral, ele também ajuda na secreção do ácido clorídrico. Ele, junto com o cobre, atuam na tireoide também, na síntese de DNA, essencial para o crescimento e reprodução. O potássio também, né? Ajuda aí e faz parte da bomba só de potássio. Equilíbrio hídrico. E promove o funcionamento em músculos do metabolismo. O sal integral aí tem todos os minerais, não aumenta a pressão, pelo contrário, né? Esse mito aí já está sendo desmistificado. Aliás, no curso dos Fundamentos da Saúde Integrativa, tem um módulo lá só dos mitos, né? Mito do sal, mito do colesterol, mito do leite, que o leite faz bem para ossos, mito dos anticoncepcionais, tem um módulo que eu fiz questão de fazer só para tirar de vez essas crenças aí. E os nutracêuticos, o que são nutracêuticos? É um nutriente mais um farmacêutico que previne e trata doenças. Né? Então, nós precisamos de nutracêuticos como o ômega 3, que nessa dieta de hoje em dia tem mais ômega 6, que é inflamatório, do que ômega 3. Temos os probióticos, tem probiótico para tudo, tá? Até para TDAH. Então, hoje em dia, está se desenvolvendo muito essa questão dos probióticos, porque o microbioma humano tem poucos anos de estudo. E agora, cada vez, essa área está sendo mais especializada, então tem pools de antibióticos para tudo, tá? Até para emagrecimento. O resveratrol, né, que é um antioxidante, o selênio, que tem nas castanhas, o lugol, tem os fitoterápicos também, são matérias-primas ativas, como a simicifuga, para fogachos. Bom, enfim, não daria para citar todos.
né? Então, a semicifuga, quem não pode prescrever hormônio, pode se utilizar da fitoterapia, né? Porque só quem pode prescrever hormônio é dentista e médico. Mas tem muito profissional da área da saúde que pode se utilizar muito bem da fitoterapia. A semicifuga, que age na menopausa, né? Na ansiedade, na depressão, cava-cava, ansiedade, insônia. O salpameto também, para hiperplasia prostática benigna, porque ele diminui o DHT, né, que causa não só o inchaço da próstata, como queda de cabelo, acne. Então, em vez de usar finasterida ou um anticoncepcional, use uma coisa natural, né? Uma coisa da natureza. E os hormônios, vamos falar um pouquinho dos hormônios. Então, os mais importantes, não dá para falar todos, porque só a adrenal produz mais de 50, muitos nem são estudados, mas os mais importantes, para vocês terem ideia, isso daqui é um frasco de hormônio bioidêntico, tá? É assim que a gente passa. Ele é transdérmico, né? Tudo que é oral, hormônio oral, não é fisiológico. Tem que ser transdérmico, tá? Ou tem chips hoje em dia e também é injetável, mas eu ainda prefiro dessa maneira. Então, a progesterona protege o sistema neural, protege contra a fibrose cística, é antidepressivo, é diurético, aumenta a libido junto com a testosterona, regula a bainha de mielina, melhora níveis de açúcar, não deixa o colesterol se oxidar, porque o problema do colesterol é a oxidação e não a quantidade dele. Por isso que as mulheres menopausadas aumentam muito a chance de ter infarto quando entra na menopausa. Por quê? Porque diminui os níveis de progesterona. O que a gente tem que fazer? Repor, né? Da maneira correta. Então, lá no curso eu falo bastante sobre os hormônios. A testosterona, tanto o homem como a mulher usam todos os hormônios e fabricam todos os hormônios, claro que em dosagens diferentes. A mulher se utiliza muito mais da progesterona, mas o homem também tem. E o homem tem 20 vezes mais produção de testosterona do que a mulher, mas na mulher também é importantíssimo, porque aumenta a libido, aumenta a fertilidade, previne doenças autoimunes, diminui o risco de diabetes, modula funções cerebrais, melhora a composição corporal, melhora a saúde cardiovascular, interfere no metabolismo ósseo, melhora a lubrificação das mucosas, assim como o estrogênio. Os estrógenos também melhoram a lubrificação, agem em todas as glândulas, na glândula salivar, na glândula sudorípara, na ocular, é importante na fecundação, produz colágeno, então atua bastante nas cartilagens e na lubrificação também da vagina. Aumenta no intestino a absorção de cálcio, aumenta fatores de coagulação, promove antiagregação plaquetária, portanto, previne trombos, por isso que a mulher menopausada tem mais chance de AVC também. Regula a atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas, responsável pela textura e espessura da pele. E tem o estriol também, esses estrogênios eu já englobei tudo aí, tá? Estriol e estradiol. O cortisol, né, produzido pela adrenal, em níveis elevados pode causar fadiga adrenal, porque de tanto produzir a adrenal se cansa. Aumenta o sistema imune quando está em níveis ideais. Esse é um dos que tem que estar no segundo quartil, ou terceiro, nunca no quarto nem no primeiro. E no curso, nos nossos encontros, que amanhã eu vou explicar tudo sobre o curso, eu vou ensinar para vocês na prática como se analisa, como se prescreve hormônios, tá? Tudo vai ser ensinado não só teoria, como na prática também. Então, em níveis elevados pode causar fadiga adrenal, né? E quando está em deficiência, também causa fadiga adrenal. É responsável pelo mecanismo de luta-fuga, interfere também nos hormônios tiroidianos e na insulina. Eu sempre falo do eixo, né? Tireoide, adrenal, pâncreas. Então, para você ter sucesso no tratamento do seu paciente, primeira coisa, tratar intestino, equilibrar esse eixo. Tireoide, adrenal e pâncreas. E os hormônios tiroidianos, né? O T4, eu já expliquei que não é hormônio, é um pró-hormônio. A tireoide é responsável pelo metabolismo do corpo. A falta ou excesso desses hormônios podem levar ao hipo ou ao hipertireoidismo. E os baixos níveis de T3, que é o hormônio ativo,
podem causar bradicardia, dislipidemia, metabolismo lento, obesidade. E a rainha aí dos hormônios, a precursora de todos, né, que é a pregnenolona, seu declínio se dá aos 30 anos, né, como a progesterona, a partir dos 30 anos começa a cair. É o hormônio do crescimento, mas claro que em adultos não é para isso, né? Em adultos, baixos níveis do GH, aqui a gente já está falando de GH, né? Pode prejudicar a qualidade de vida frente a consequências como baixa autoestima, cansaço, menor resistência a atividades físicas, depressão, aumento de gordura corporal, osteogenia. E estudos recentes têm demonstrado que o hormônio pode reverter determinados aspectos ligados ao envelhecimento. Então, até a fase de crescimento, a criança precisa muito do GH e depois a regeneração celular. Por isso que ele é considerado um hormônio anti-envelhecimento. Lá no curso a gente fala de outros, como a ocitocina, por exemplo. Então tem mais conteúdo lá. Em 1 hora não dá para eu apresentar tudo, né? Vou agora relacionar um pouquinho a integrativa na prática odontológica, que é muito importante. Como vocês sabem, alguns, outros ainda não, que cada dente está relacionado com um órgão ou um sistema do corpo e um traço de personalidade. Então, por exemplo, aqui para os dentistas e para quem não é, também é importante saber. Por exemplo, os dentes anteriores, os laterais e os centrais, tanto de cima como de baixo, estão relacionados com rim, com bexiga e com abuso sexual também e com vergonha. Então, não é só o órgão que pode ter problema, que é uma mão de via dupla, né? Se o dente tem problema e assintomático, tá? Não precisa ser um problema que tá com canal, tá com uma infecção. Às vezes, um pequeno apinhamento, tá? Já é campo interferente. Então, tem a ver com o órgão correspondente, que pode afetar o órgão, por exemplo, infecções urinárias de repetição. Tem que verificar os dentes anteriores. Se você não é dentista, você indica para um dentista biológico. Se você é nutricionista, farmacêutico, você vai atender um paciente. Poxa, doutor, eu tenho infecções de garganta recorrente, infecções urinárias, não passa com antibiótico, melhora e depois volta. O que será? Então, você com uma visão integrativa, você já vai pensar assim, procura um dentista biológico. Se você for dentista, você vai analisar esses dentes anteriores, porque tem a ver com uretra, com rim, com bexiga e com garganta, porque o meridiano passa nessa linha. Os caninos aqui tem a ver com fígado, com vesícula e com raiva, né? Por isso que a fera mostra as presas. Já os pré-molares, tanto inferiores como os superiores, tem a ver com o pulmão e com o intestino grosso, tá? E aqui, o baço, o estômago, o pâncreas, já tem a ver com os molares. E os terceiros molares, que são os últimos, né, os dentes do juízo, como falam, é coração, intestino delgado e sistema nervoso. E cada um também tem as emoções correspondentes. Então, cada campo interferente, né, tem relação aqui com os dentes e 70% está na cavidade bucal. Então, por isso que o dentista é tão importante, tá? É tão importante para diagnosticar problemas do corpo inteiro. A boca não está isolada do corpo. Tanto que os hormônios, por isso que o dentista também pode prescrever hormônio, porque o hormônio age sistemicamente. Então, pode ser a origem de uma doença, esses campos interferentes aqui. Tá? Então, por exemplo, esse dente aqui, ó, tem a raiz do dente aqui no periápice, no ápice do dente, tem um foco inflamatório. Pode ser a causa escondida de uma dor, de uma disfunção crônica no órgão com o qual está conectado através dos meridianos. Então, por exemplo, se for um dente, um lateral, por exemplo, um dente da frente pode estar lá relacionado da infecção urinária que a pessoa não consegue sanar esse problema, muito menos o profissional da linha alopata, né? Que nunca vai fazer essa coligação. E aqui estão os meridianos, né? Não dá tempo de eu passar esse videozinho, porque vai percorrendo aqui, vocês veem, né? Vai desde a ponta da cabeça até o dedão do pé, e por onde passa tem a conexão de cada meridiano, são 12 meridianos, que tem total relação com a boca, tá?
Como que a gente elimina esses campos interferentes? Remoção de amálgamas, por exemplo, dos metais, tem que ser com dentista biológico, não vai tirar em qualquer um, porque senão a situação vai piorar. Porque falam ainda, né, odontologia alopata, a tradicional fala que depois que cristalizou o amálgama, não tem mais nada a ver. E tem sim, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, que mostra a remoção da amálgama e aquele vapor, né, do mercúrio, um profissional inalando, porque se não tiver com uma máscara adequada, não é aquela que a gente usa normalmente, e o paciente também inalando aquele mercúrio que é neurotóxico. Na aula de ontem, de antes de ontem, a primeira, eu coloquei lá, né, que era usado até na câmara de gás. O flúor, que também é campo interferente, e também esses outros metais aí, cádmio, chumbo, mercúrio. Tem que eliminar as infecções, né? Tratamento, canais maltratados, tem que tratar com ozônio, tá? Porque se não for tratado com ozônio, fica um tecido necrótico lá. Imagina, tem dente que tem 8 quilômetros de canalículos, é impossível desinfectar aquilo. Então, vai sim ocasionar um problema no órgão correspondente. Tratar a gengiva inflamada. Temos aí a terapia neural, aí o Dr. Jorge Ivan, que foi meu aluno, né? Ele faz terapia neural. Então, através da procaína, a gente desbloqueia campos interferentes, tanto na boca como em órgãos. Podemos desbloquear a tireoide, as adrenais, a coroa aqui, né? Nessa parte aqui, tem vários pontos que o especialista em terapia neural pode fazer. Aqui eu falei da vitamina K com a K2, né? A K1, que é a conhecida pela linha alopata, é da coagulação. E ela é extraída nas folhas verdes. A K2 não, a K2 ela tem inúmeras funções e é a menaquinona das vísceras. Então aqui foi o pai, né, quem descobriu a K2, que é nosso colega, né, é odontólogo, foi um odontólogo, Dr. Weston Price, que ele pesquisou em povos primitivos. Por que eles não tinham cárie? Além de não ter cárie, a mandíbula, a maxila, tinha uma estrutura condizente com o tamanho dos dentes, com o número dos dentes, não existia dentes apinhados, as pessoas tinham idade avançada, mas tinham a pele super bonita, e ele foi pesquisar e descobriu que tinha um fator determinante, primeiro que não tinha industrializados, né? Eles não comiam esses povos primitivos. E outra que eles comiam muito fermentado, e depois ele descobriu a vitamina K2, que chamou de fator X, e nos anos de 1970, aí sim, batizaram com o nome de vitamina K2, que até hoje a medicina alopata não conhece, por incrível que pareça. Então, a K2 não é só para cárie, como eu falei, porque ela direciona o cálcio. Ela é tanto coagulante como anticoagulante, ela ajuda na elasticidade vascular, ela é neuroprotetora, ela ajuda na mineralização, ela é anticâncer, reduz risco cardiovascular, inibe a aromatase, quando a testosterona se transforma em estrona, trata diabetes, e sem falar das cáries, né? Osteoporose, doença cardíaca, a mesma causa da osteoporose é a mesma causa da doença cardíaca. Por quê? Porque o cálcio está no lugar errado. Em vez de ele estar nos ossos e nos dentes, ele está nas artérias. Ou pode estar em outras partes moles. Mas a mesma causa das duas patologias, a cárie e doenças cardíacas e osteoporose, é uma só. E a solução também é a mesma, a vitamina K2. Então, a causa é a falta dela. Ela funciona como um GPS. É ela que direciona o cálcio para o lugar certo, junto com o magnésio. Nós temos alguns vitâminos dela, né? Inclusive, o LDL, né? Que falam que é o colesterol ruim, é ele que transporta a vitamina K2. Temos a vitamina K2-MK4, que não é muito utilizada, porque a vida média dela é só 2 horas, e a vitamina K2-MK7, que essa sim, eu utilizo a MK7 porque a vida média dela é bem superior. A vitamina A, como eu já falei, visão, pele, sistema imune, ossos, dentes, via K2 também, produz a osteocalcina, então ajuda também na calcificação. A vitamina D aqui, como eu falei, a ativa, né? Porque muita gente não tem o colecalciferol, não tem o colecalciferol, tem o colecalcitriol. Mas, enfim,
Ela fortalece os ossos, sistema imune, prevenção de infecções, prevenção de doenças autoimunes, do raquitismo, protetor cardiovascular, né? Aqui do sol, eu já falei. Olha só, tem gente que acha que 10.000 I por dia de suplementação é muito, mas a exposição ao sol, naquele horário de 10 às 14 horas, sem filtro solar, de 10 a 15 minutos, é capaz de sintetizar de 10 a 20 mil de vitamina D em criança de 2 anos. Então, como assim, né? É muito. Se você fica no sol 15 minutos e sintetiza isso. Mas a medicina alopata acha que é tóxica e não existe toxicidade de vitamina D. Então, olha aqui nesse estudo, nesse caso clínico, a falta da vitamina D junto com a K numa criança. E depois o dentista fala, não, escovou o dente, né? A criança tem 1 ano de idade. Bom, pelos dentinhos aí tem mais. Mas criança de um dente. E eu vejo isso na prática clínica, né? A mãe falando, não, mas já nasceu assim. E a dentista pediatra que atende lá fala, não, é porque não escovou. Mas como assim se já nasceu assim? Aí é cárie de mamadeira, mas nem rompeu o dente. Por que nasceu assim? Porque a mãe não suplementou a vitamina D, nem a K2, nem magnésio. E aí, claro, má formação dentária e hipoplasia também. Então, a relação entre vitamina D e cárie severa na primeira infância, né? Foi um estudo piloto aqui. Então, como que se combate a cárie? Vitamina D, a K2, a vitamina A e magnésio, porque a D aumenta a absorção de cálcio. A K2 dirige e fixa o cálcio no osso, e nos dentes, claro, né? A vitamina A, como age no mesmo receptor, ativa a vitamina D, e o magnésio, né? Então, a cárie é doença sistêmica, não é porque não passou o flúor, não é porque não escovou o dente, é porque a alimentação é pobre já na gestação, por isso que eu falo, um casal tem que começar a preparação para ter um filho 1 ano, 6 meses a 1 ano antes, porque senão o óvulo vai estar doente e o esperma vai estar doente, juntou 2 coisas doentes e nasce um filho doente. Partos normais, por exemplo, facilitam a microbiota intestinal passar da mãe para o filho. Quem tem cesariana, o filho já nasceu em desvantagem. Aí o filho vai ter uma segunda chance de adquirir uma microbiota, desde que a microbiota da mãe seja boa, no aleitamento materno. Tomou fórmula desde criança, perdeu as 2 chances, vai ser uma criança doente a vida inteira. A microbiota intestinal, ela pode ser recuperada em 40% só, porque se já nasce de cesárea, praticamente é quase impossível recuperar, tá? E a higienização também, claro, ajuda, mas não é o fator preponderante, porque uma criança inflamada, um adulto que está inflamado, as citocinas inflamatórias que estão lá, naquela gordura visceral, por exemplo, vão matar odontoblastos, e a cárie se dá de dentro para fora. Isso é odontologia biológica. Vou falar rapidamente do ozônio, nosso conselho foi o primeiro a regulamentar a prática de ozônio, tá? Ele é bactericida, mata vários tipos aí de bactérias também. Foi o Nikola Tesla que patenteou, né, pela primeira vez o ozônio. E aqui tem toda a história dele, né? E aqui, ó, uso tópico, ação antimicrobiana de amplo espectro. Por isso que me perguntam como desinfetar as verduras, as frutas, ozônio, aparelho de ozônio. Ele é bactericida, virucida, fungicida. Não existe fenômeno de resistência bacteriana. Para quem trata câncer, é importantíssimo fazer o ozônio, porque ele muda um ambiente anaeróbico, que proporcionou câncer não gosta de oxigênio, para um ambiente aeróbico, né? Então, aqui, atualmente no Brasil, a ozonoterapia está regulamentada pelo Conselho Federal desde 2015. Então, é utilizada na dentística, na periodontia, na endodontia, nas cirurgias, em necroses. E aqui tem um caso bem interessante, é uma osteonecrose de maxila, tá? O que é osteonecrose? Não passava mais sangue aqui, tá? Não tinha mais irrigação. É como quando a pessoa faz radioterapia, né? Não falam, tira os dentes antes, porque depois não vai cicatrizar, porque não irriga mais. Tem osteonecrose. Olha aqui com a aplicação de ozônio, foi removido tudo isso aqui,
estava com osteonecrose, e depois de um pós-operatório de 16 horas. 16 horas depois da aplicação intraoperatória de ozonioterapia, que foi o gás mais água ozonizada. Olha aqui, depois de 16 horas. É impressionante, né? E o mundo da alopatia, né? Ou desconhece, ou acha que é besteira. Vou até citar uma coisinha, né, que eu me lembrei agora, no começo da pandemia, lembra lá o prefeito de uma cidade de Santa Catarina, que quis proporcionar para os habitantes o ozônio retal, e ele foi enchincalhado pela mídia, e tiraram muito paródia, sarro, né? Muita piadinha, vai enfiar o ozônio lá, a tamanha ignorância das pessoas, né? E de profissionais da saúde ainda por cima, que o ozônio salva vidas também. Aliás, o ozônio é vida. Então, é como eu dizia o Keiji Fukuda, né? O mundo está a caminhar para uma era pós-antibióticos em que as infecções comuns e os pequenos ferimentos tratáveis há décadas podem voltar a matar, né? Porque não tem mais prevenção e as bactérias estão cada vez mais resistentes pelo uso de antibióticos indiscriminadamente, e o próprio antibiótico mata o microbioma. Hoje mesmo eu estava estudando um pouco mais sobre isso e li um artigo em que um tratamento com antibióticos por 7 dias, a microbiota intestinal demora 2 anos para se recuperar. 2 anos. Então, veja, né? Porque até há pouco tempo atrás comprava antibiótico sem receita médica. Mas o que adianta? O médico dá, né? De qualquer jeito. Tem uma dor de garganta, já dá antibiótico. E agora, rapidamente, eu vou passar alguns casos clínicos de hormônios da odontologia. Então, a prevalência de patologias sistêmicas na primeira infância tem aumentado nos últimos anos. Desordens metabólicas, doenças autoimunes de natureza hormonal têm aumentado e podem estar associadas a alterações na cavidade bucal. Olha, um pré-natal odontológico, como deve ser, né? Tem que ver da gestante, porque tudo que a gestante tiver vai passar para o bebê. E periodontite está muito relacionado com hipertensão arterial, com endocardites bacterianas, com doenças neurodegenerativas, porque as bactérias lá da periodontite passam a barreira hematoencefálica. Então, um diagnóstico precoce das alterações hormonais que dão origem a condições patológicas. Não tem tratamento precoce. Por isso que é a medicina da doença, não é a medicina da saúde. Tá? Então, diabetes ocasiona baixo peso fetal, parto prematuro, as cáries, quanta gestante que a gente pega em consultório, cheia de cárie, cheia de doença, dentes quebrados, infecções, e tá lá a gestante, como se não estivesse passando nada para o bebê. E a morfogênese e diferenciação do sistema estomatognático. Então, a diferenciação dos tecidos inicia no útero. Portanto, a consideração dos níveis de testosterona intrauterina. Então, por isso que é importante, é essencial ver todas essas modulações hormonais, né? Então, um desequilíbrio hormonal na infância afeta todo o sistema da boca. Mimetiza a ação dos hormônios produzidos pelo corpo, né? Calcificação dental poderá ser deficiente. O Guyton, hein? Nem é da medicina integrativa, o Guyton já falava isso. Anomalias de número e tamanho de dentes, inibe a ação dos hormônios endógenos, aumento da altura facial e alteração no comportamento do crescimento mandibular também tem. E deixa eu falar mais uma coisinha sobre flúor, já que hoje eu peguei o dia para dar uma estudada em alguns artigos. Olha só, se a pessoa, a gestante, ingere ou coloca o flúor na boca, porque ela fala, mas cospe, o flúor sai. Mas atravessa, né, a barreira aqui, a sublingual, a mucosa sublingual absorve. 1 miligrama a mais de flúor vai ocasionar um QI mais baixo, diminui o QI da criança, tanto menina como menina, em 3,66. Então, QI, né, a criança já nasce com QI inferior, e aí ficam tacando flúor, né? Gestante até em criancinhas aí de 1, 2 anos.
tive que falar isso, né? Vocês sabem que eu fico revoltada com isso, né? Com o desconhecimento, e aí você vai falar uma coisa dessa para um dentista ou para algum profissional da saúde e acha um absurdo. Vai falar que a criança, ou adulto, até adulto, vai ter cárie se não passa o flúor, sendo que o flúor ocasiona um hipotiroidismo, por exemplo. E QI, cúspides, altura vertical aqui entre as maxilas também é prejudicada. Bom, uma série de coisas aí. E com a deficiência hormonal também. Até castração de animais também é prejudicado, né? O desenvolvimento depois da arcada dentária de animais. Foi feito um estudo em macacos também. E o GH na odontologia. Olha aqui, criança com redução da secreção do hormônio de crescimento pode apresentar uma maior incidência de hipodontia. Ó, falta de dente, está faltando lateral aqui, né? Aqui são centrais, os caninos, e aqui teria que vir o lateral. Então, não nasce, não tem nenhum germe do dente. E, de uma forma geral, observa-se um atraso também no desenvolvimento dentário. Então, o GH é muito importante na odontologia. O cimento dental é um tecido alvo para o hormônio do GH. Quando é feita a reposição com o hormônio de crescimento, a velocidade e a erupção dentária, a formação da raiz de cimento aumenta novamente. Então, os fatores que promovem o declínio desse hormônio. Sono, isso não é só para criança, não é só para odontologia. Distúrbios do sono, a produção do GH é feita à noite, né? Por volta das 11 horas, meia-noite, tem o pico do GH. O estresse diminui o GH, hiperglicemia, então má alimentação, disruptores endócrinos, como os pesticidas, herbicidas, flúor, além do que o flúor também calcifica a pineal, corantes, então tudo isso, tá? Então, o hormônio do crescimento estimula a osteogênese no osso apical, fazendo uma pressão positiva para que o dente se movimente. E também é importante, olha, no desenvolvimento craniofacial, a testosterona tem efeitos generalizados sobre morfologia, especialmente nos ossos da mão e região craniofacial. E aqui, os hormônios também muito úteis. Por isso que fala assim, acho que o dentista prescrevendo hormônio, olha quanta utilização, e sendo que o hormônio não fica só na boca, né? De quebra, já faz uma modulação hormonal em quem precisa. Então, movimento dental, prevenção de recidivas, manutenção do osso alveolar. Então, eles são os hormônios esteroidais utilizados muito efetivos na ortodontia. Aqui tem, olha só, cortisol, hein? Como eu falei, muito cortisol também é extremamente nocivo. Então, o cortisol e o GH também atua desmineralizando o osso e o dente, acentuando a osteoporose. Porque quem tem problema na boca de osso tem osteoporose, tem problema no corpo também. Tanto que dá para ver osteoporose pela uma radiografia, uma panorâmica, pela cortical da mandíbula. Dá para ver se a pessoa tem ou osteoporose ou placas nas carótidas também, que dá para ver pela radiografia. Então, modifica a altura do osso e a estrutura da membrana periodontal. Na implantodontia também, a testosterona, a progesterona, o estradiol, a vitamina D, o T3, o GH, tá? Na ATM, ó, quanta gente que tem problema aqui, né? A progesterona promove o relaxamento muscular, tem um efeito anti-inflamatório, os estrógenos na lubrificação, líquido sinovial, quem abre a boca e sente rangidos, né? Quando abre e fecha, porque não tem líquido sinovial, fica osso com osso. Não só na boca, né? Como no joelho, nas articulações. Então, os hormônios na odontologia. O estradiol, metabolismo ósseo, densidade mineral óssea e resiliência, firmeza na gengiva, inserção ao cimento e osso alveolar, lubrificação da mucosa, salivação, quem tem xerostomia, falta de salivação, falta de estradiol, mais cárie, retrações gengivais. Então, o hormônio está na boca. Aí o dentista fala, que você não escovou o dente, ou retração gengival. Escova era dura. Então, é um pensamento meio raso isso daí. Né? Falta de salivação também, dão diagnósticos errados, né? Afeta, por exemplo, o paladar, a litose, fala que não escovou o dente, sendo que tem pouca salivação, ou muitas vezes é hipocloridria, né? Como eu expliquei ontem.
Então, também atuam nessa via óssea, né, do Henkel, que são o receptor e o ativador, inibindo a formação de osteoclastos, que são as células que absorvem osso, promove a apoptose de osteoclastos e diminui a absorção, tá? E a testosterona, aqui na qualidade óssea, no metabolismo ósseo, que vai influenciar na implantodontia, periodontia, ortodontia. O fluxo salivar também tem uma ação anti-inflamatória, e tem a parte da harmonização facial aí, que a odontologia tá evoluindo bastante, tá? E a progesterona no desenvolvimento de ossos, dentes, mineralização óssea, né? A vitamina D em processos periodontais, problemas como a periodontite. Olha aqui, olha. A placa, a tártaro, periodontite, desequilíbrio hormonal, não é só porque a pessoa não escova o dente, não. E a pessoa fala, mas eu escovei. O dentista fala, não, você está mentindo, você não escovou. Não olha, né, para a parte integrativa da odontologia, da medicina em geral, porque pode ser um problema hormonal, né? E aqui mais alguns artigos da vitamina D e saúde periodontais em homens mais velhos, né? Aqui está a forma bioquímica, né, molecular. Então, a vitamina D pode afetar o risco de desenvolver doença periodontal por um efeito de densidade mineral óssea ou por efeitos imunomoduladores. Então, tem evidência científica sobre a correlação entre alguns polimorfismos do VDR, que é o receptor da vitamina D, olha só que interessante, com a periodontite e com o metabolismo ósseo em geral da pessoa. Se tem polimorfismo do receptor, o que adianta ter vitamina D se o receptor não está absorvendo, né? Então, aqui tem mais alguns artigos aí sobre a vitamina D. Então, eu posso dizer que hoje nós podemos fazer a melhor odontologia de uma maneira menos tóxica, mais individualizada, mais integrada e mais ecológica do que nunca. Temos tantas opções de atitudes diante de nós, quanto técnicas e materiais biocompatíveis, né? Por exemplo, o flúor não é biocompatível, a amálgama não é biocompatível, os canais feitos lá com o DAC, aquela forma usual, não é biocompatível. Então, quando um dentista decide colocar a biocompatibilidade em primeiro lugar, ele pode esperar praticar uma odontologia eficaz, sabendo que os pacientes recebem a experiência mais segura para a sua saúde geral. E não só o dentista, o nutricionista, o farmacêutico, o bioquímico, o fisioterapeuta, o médico, todos eles, né? Todos os profissionais da saúde têm que pôr biocompatibilidade no seu tratamento. E para encerrar essa aula, que eu já estou me estendendo um pouco demais, rapidamente eu vou falar sobre a cereja do bolo no diagnóstico do seu paciente, que é um exame complementar, que é a biorressonância. E a biorressonância depende muito de uma glândulazinha do tamanho da minha ervilha, que é a pineal. Então, aqui a gente tem o hipotálamo, aqui temos a pituitária e a pineal. E o flúor bloqueia a pineal, tá? Então, mais um fator desfavorável aí para o flúor. Então, nós temos ritmos internos que são influenciados pela luz ambiental, né? Eletricidade, magnetismo, são reflexo, um complemento das assinaturas geofísicas do centro-sol de nosso universo físico. Então, a glândula pineal, ela detecta, ela que faz o equilíbrio entre fatores estimuladores internos e externos, e ela que age, né? Produzindo a melatonina na escuridão, e na claridade ela deixa de produzir para vir o cortisol. Então, os neurônios oscilantes do sistema nervoso central arrastam sistemas endócrino e nervoso de acordo com as dicas recebidas pelo ambiente externo. Isso ocorre todo dia, mas também ocorre em ritmos de marca-passo mais longos, que são ciclos ultradianos, como a puberdade, a menopausa, e tem o ciclo circadiano, que é o horário, às 24 horas do dia, onde cada órgão funciona num horário. Então, o poder da pineal está em sua capacidade de interpretar e decifrar esse input ambiental já decodificado e disseminá-lo por meio de uma resposta neuroendócrina a todos os sistemas do corpo. A pineal afeta as respostas endócrina, autônoma, hipotalâmica e imunológica.
É uma glândula reguladora, abrangente e multifacetada, tá? É principalmente inibitório, mas desempenha um papel crucial para facilitar a tradução de mensagens ambientais, ou seja, a energia quântica. E aí que eu quero entrar, o poder da pineal para a energia quântica. E como que é feito esse exame de biorressonância? Através da energia quântica. Tá? Então, a pineal é o componente central de um incrível trato de informações eletromagnéticas que depende do impacto da luz, né? Então, esses receptores fototransdutores especiais convertem as informações da luz em sinais elétricos, que viajam através de nosso relógio biológico, né? Ou ciclo circadiano, para definir e ajustar nossos sistemas internos.